Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, enquanto o Instagram vai chamando a galera aí, vou dar uma pequena introduçãozinha que eu sempre faço, né? Assim, vou esperar o doutor também entrar na live. Bom, gente, live de hoje, a live que vocês adoram, que é a live de profissional, né? E hoje eu já vou começar a live, vou esperar o doutor entrar para mim já pedir desculpas pro doutor. Vocês vão entender por quê. Bom, gente, hoje a live é sobre o tumor na parótida, né, que vocês tanto gostam. Oi, Fábio, oi, Eliane, enfim. E hoje o médico convidado é o Dr. Diogo Rocha Moreira. O Dr. Diogo ele é médico, ele é cirurgião de cabeça e pescoço e ele é também dentista, ele é cirurgião bucomaxilofacial. Eu estou muito feliz porque eu nunca tive um cirurgião bucomaxilo aqui no canal da Parótida. Eu tenho algumas dúvidas sobre essa especialidade, então eu vou aproveitar que o doutor tem as duas especialidades e vou fazer algumas perguntinhas para ele, né? Aquelas perguntinhas que vocês fazem para mim, vou perguntar para o doutor, já vou aproveitar que ele também tem as duas especialidades, né? Oi, Eliane, querida. Bom, eu vou esperar o doutor entrar para mim conseguir colocar ele aqui na live, tá? Vou só esperar ele entrar. Vamos lembrar que essa live, gente, eu vou deixar aqui disponível no Instagram da Parótida, tá? E também, assim que eu terminar aqui, eu vou colocar lá no YouTube para vocês disponível, porque tem muitas pessoas que acabam não conseguindo assistir a live aqui, né, no Instagram. Então, eu sempre deixo lá no YouTube também pra vocês, certo, gente? Certo! Deixa eu esperar o doutor entrar. Oi, Ana Paula, faz tempo que eu não vejo você aqui, querida. Enquanto isso, gente, eu vou olhar aqui pra baixo, porque eu vou tentar colocar o link da live lá pra vocês, tá? Pra que vocês consigam aí entrar tudo certinho. Deixa eu ver se o doutor entrou aqui pra mim já colocar ele. Deixa eu ver. Acho que não apareceu pra ele ainda. Gente, quem puder também colocar lá pra mim o link da live, tá? Eu vou agradecer também, certo? Porque, enfim, às vezes o meu computador aqui ele trava, eu não consigo, né? Porque como eu entro em live, aí acaba que uma coisa atrapalha a outra. Muitas vezes, certo? Estou aguardando o senhor, doutor. Se você quiser entrar. Gente, eu tenho muitas dúvidas. Muitas. Vocês não têm também dúvida sobre o que o cirurgião de bucomaxilo faz? O dentista? Eu tenho, gente. Dentista, hein, gente? Ai, meu Deus do céu e da terra, né? Quando a gente escuta a palavra dentista, a gente já fica misericórdia. Dentista, nossa senhora. Vocês sabem, né, gente? A gente tem nosso medinho, né? Vai ser perfeita essa live. 2 temas. Pois é. Você sabe que quando eu chamei o Dr. Diogo, eu tô tentando não errar o nome dele, não sei porque eu tô falando Diogo, enfim. Eu não vi que ele tinha outra especialidade, né? E aí ele falou, olha, Vanessa, eu não só sou cirurgião de cabeça e pescoço, como eu sou dentista. Eu falei, dentista? Ele falou, eu sou cirurgião bucomaxilofacial. Eu falei, olha que bacana. Muito bacana, porque eu já aproveito, já pergunto, engancho uma pergunta na outra e maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Eu vou até dar um toque aqui pro doutor, que eu tô com a minha outra guia aberta aqui. Aí eu até vejo se ele... Ah, que legal! Vadson, obrigada, viu? Por você ter compartilhado o link no grupo já. Obrigada, querido. Obrigada de verdade. Vocês são um amor de pessoa, gente. Muito obrigada. Deixa eu só mandar um direct aqui pro doutor. Oi, Jessi! Boa noite, beijo pra você. Como você tá? Tá boa a recuperação aí do seu pós? Espero que esteja bem. Oi, Fran! Você tá bem, querida? Deixa eu mandar um direct aqui pro doutor. Boa noite, Vanessinha. Boa noite, minha linda.
Boa noite para vocês, gente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que eu consiga fazer assim na live, vocês me falam, tá? Que aí eu faço pro doutor. Ah, querida. Você é muito querida, Fran. Obrigada, linda. Ó, o doutor entrou. Peraí que eu vou adicionar já ele aqui, ó. Oi, doutor. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá. Doutor, eu tava aqui conversando com eles. Eu tava aqui conversando com eles enquanto eu tava dando uma introdução, né? Que o Instagram sempre demora um pouco para entrar online. E eu falei, deixa o doutor entrar, que eu já vou me desculpar com o doutor. Porque assim, doutor, eu não costumo chamar os doutores de uma forma tão informal. Normalmente eu chamo os médicos que estão acostumados, que eles já conhecem meu trabalho, já sabem o que eu faço, né? E de vez em quando eu carrego os vídeos do YouTube, eu sempre abro aqui umas lives muito informal só para conversar com eles. E aí o senhor entrou em uma live e eu, de uma forma extremamente informal, pedi, ai, doutor, a hora que eu vi a sigla, que era a cabeça, pescoço, vou chamar. Vou chamar para live. Então, doutor, primeiro, desculpa a informalidade do meu convite. Eu queria demais agradecer. Eu sempre fico muito grata pela generosidade de vocês de parar o tempo de vocês, de falar de algo que é tão difícil ter informação, é tão difícil você ter informação. Algumas informações são divergentes, muitas informações na internet são divergentes, de parótida, que é algo recorrente, né? Então, eu queria demais agradecer. Obrigada, doutor. Desculpa, pela amor de Deus. Imagina, não precisa. Fique em paz. Desculpa, mas eu quero demais agradecer. E eu também hoje vou tirar várias dúvidas, porque eu estava falando anteriormente com eles. Além do senhor ser cabeça e pescoço, o senhor também é dentista, cirurgião bucomaxilofacial. Exatamente. Então, assim, maravilhoso, porque eu sempre quis trazer um bucomaxilofacial, porque eu tenho algumas dúvidas, assim, peculiares minhas e também do pessoal que conversa comigo. Então, assim, eu vou, como diz mesmo o senhor, numa tacada só, já vou aproveitar. Se eu souber responder, eu falo. Doutor, como o senhor é novo aqui no Instagram, se o senhor quiser se apresentar, falar aí o que o senhor faz, as especialidades que o senhor atua, pode ficar à vontade. Tá jóia. Primeiro, agradecer, então, você, Vanessa, pelo convite que você nos fez, né, para estar entrando na live com você e falando um pouco sobre esse tema que é tão escasso, né, na internet. Às vezes as pessoas têm uns problemas e procuram e não conseguem. Você criou esse canal de parótida no Instagram, no YouTube, para poder levar as pessoas, principalmente os pacientes que sofrem do problema, levar mais informações verdadeiras, informações fiéis, porque o Google, ele é uma faca de dois gumes, né? Eu falo com meus pacientes, o Google, ele é bom, mas é ruim. Eu uso muito o Google para estudar, só que eu sei onde eu vou estudar, e o paciente não sabe. Então, o paciente está com uma dor na parótida, põe no Google e acha que vai morrer amanhã. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, queria te agradecer por essa oportunidade, por estar aqui na live e explicar um pouco para as pessoas sobre esses vários temas em relação à parótida. E um pouco sobre mim, você já até falou, eu além de médico e cirurgião de cabeça e pescoço, a minha formação de base é odontologia, então eu sou formado em odontologia. Depois da faculdade de odonto eu fiz a residência de cirurgia bucomaxilofacial, que é uma residência de 3 anos também, bem extensa. E aí depois da residência eu comecei a trabalhar e entrei na faculdade de medicina novamente. E durante toda a faculdade de medicina eu continuei atuando como cirurgião bucomaxilofacial. E aí, acabando a faculdade de medicina, residência de cirurgia geral e então a residência de cabeça e pescoço, porque não é de conhecimento de todos, mas para ser um cirurgião de cabeça e pescoço tem pré-requisitos. E na medicina, o pré-requisito é a cirurgia geral. Então, é uma formação cirúrgica e acadêmica bem extensa, né? Mas eu acredito que no final da situação toda, acho que valeu a pena. Pelo menos para mim,
eu acho que hoje eu sou um cirurgião, um médico e um dentista muito mais apto, mais capaz e mais experiente para tratar aí dos pacientes que às vezes ficam tão aflitos, né? E com mais propriedade, né? Com mais carinho também, que muitas vezes os pacientes chegam desesperados para a gente e precisa de uma orientação. Mas é isso. Já vou aproveitar o gancho e vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer. Pode Eu falei, fazer. quando tiver o cirurgião bucomaxilo, eu vou fazer essa pergunta. Doutora, a gente sabe que assim, tem algumas regiões do Brasil que assim, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, vocês são em poucos, né? Não Verdade. tem muitos profissionais, né? E é uma especialidade que é pouco, que a maioria do pessoal não conhece, né? Eu mesmo não sabia que existia essa especialidade. Exato. Então, para você chegar no cirurgião de cabeça e pescoço é muito difícil, né? E algumas regiões, quando não tem um cirurgião, muitas vezes eles indicam o dentista bucomaxilo aí para dar uma orientação para seguir o Uhum. tratamento. No caso da dona Parótida, existe algum tipo de, sem ser o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião dentista ele pode operar glândula salivar? Bom, isso é uma pergunta muito, muito legal. E a questão é a seguinte: a odontologia e a medicina são áreas, profissionalmente falando, completamente diferentes, mas no exercício da profissão elas se misturam em algumas situações, principalmente em relação à cirurgia bucomaxilofacial. E para que as coisas não se misturem tanto, houve uma câmara técnica do CFM com o CRO para poder regular a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. E essas duas autarquias, o CFM e o CRO, definiram que as cirurgias de glândulas salivares é de competência do médico e não mais do dentista. No passado, isso até 2005, se não me engano, o cirurgião bucomaxilofacial podia operar parótidas, glândula submandibular, podia, era permitido por lei. Mas a partir de 2005, isso virou competência exclusiva do médico. Mas ainda, o cirurgião bucomaxilofacial, ele ainda pode tratar uma cialodenite, uma infecção, prescrever um antibiótico, orientar. Isso é perfeitamente possível. Agora, realmente, levar para o centro cirúrgico, abrir, operar, dissecar um nervo facial, isso, hoje, quem tem a competência técnica, a formação e o treinamento para fazer isso, e principalmente o respaldo legal, é o médico, é o cirurgião de cabeça e pescoço. Legal, doutor. Eu queria aproveitar. O que o dentista, cirurgião bucomaxilofacial faz, doutor? Só para o pessoal entender. Certo. O cirurgião dentista, o cirurgião bucomaxilofacial, ele é uma especialidade odontológica consagrada que, classicamente, é muito atrelado às cirurgias bucais, né? Principalmente as extrações de dente ciso, os enxertos ósseos, reconstruções ósseas, né? Às vezes precisa botar um pouco de enxerto para botar um implante, os implantes dentários. Toda essa parte de cirurgia bucal é a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial. E muito mais além. Traumatismo facial. Você, por algum motivo, fraturou o nariz, quebrou o zigoma, que é a maçã do rosto, quebrou a testa, que é o osso frontal, ou a mandíbula, ou a maxila. Quem opera, quem trata é o cirurgião bucomaxilofacial. Tá? Então, a gente leva para o centro cirúrgico, reduz a fratura, que é o termo correto que a gente fala, né? Reduzir a fratura, e fixa ela com placa e parafuso de titânio, né? Muita gente, botou pino e tal, né? O termo que a gente usa é esse, placa e parafuso, e é de titânio, material que é biocompatível, tem pouca rejeição, e para poder fixar a fratura. Essa é uma das atuações do bucomaxilo, né? Outra atuação muito importante que cada vez mais tem ganhado notoriedade é a cirurgia ortognática. Pacientes têm um queixo muito pequenininho ou muito grande, tem mordida aberta, tem sorriso gengival, aquele sorriso que mostra muito a gengiva. Então, o cirurgião bucomaxilofacial, através da cirurgia ortognática, ele consegue corrigir essas deformidades faciais, tá? Então, é uma demanda, é uma área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial também que é muito forte. E é basicamente só o cirurgião bucomaxilo faz isso. Você pode procurar qualquer médico, raramente você vai encontrar um médico que faça isso. Geralmente, o médico que faz é que tem a dupla formação também, né? Que não é muito comum, inclusive, né? Não.
Eu posso contar aqui nos dedos, acho que eu conheço 5 no máximo no Brasil que tem essa formação. Então, assim, realmente é bem escassa. A outra atuação do bucomaxilo, do cirurgião bucomaxilofacial, são as dores e os problemas da ATM, que é a articulação, que é articular a mandíbula com o crânio, né? Articulação temporomandibular. Então, aqueles estalos, a boca quando trava, não abre muito, as dores da ATM. Geralmente, as dores da ATM irradia para o rosto, e a gente chama de dor orofacial. Então, a gente tem a expertise de lidar com medicações para ajudar esse problema e até operar. Abrir a articulação, ou fazer uma artrocentese, que é lavar, ou fazer uma artroscopia, que é botar um vídeo dentro e ver onde está o problema especificamente. Então, o bucomaxilo também opera muito a ATM. Então, é basicamente isso, né? E muita gente confunde com a cabeça e pescoço, porque o cabeça e pescoço está mais voltado para a oncologia, não que seja só oncologia, mas acha que está um câncer de boca no bucomaxilo. O bucomaxilo vai atender, vai fazer a biópsia e vai diagnosticar. Agora, o tratamento do câncer, ele precisa, até porque legalmente isso é obrigado, ele precisa encaminhar para o serviço de oncologia. Porque muito mais do que só tirar um câncer, existe muito mais coisa atrás disso de um câncer, né? Que não faz parte da formação do dentista, do cirurgião bucomaxilofacial. E até na faculdade de medicina a gente estuda a oncologia, o câncer, de uma forma muito mais aprofundada do que se vê na faculdade de odontologia. Então, assim, é até lógico, né? É até plausível entender que o médico é o responsável por tratar câncer, né? E, além do mais, que as cirurgias oncológicas, elas são muito mais agressivas do ponto de vista cirúrgico, arrojadas, muito mais extensas do que as cirurgias de trauma facial. Então, demanda treinamento muito específico também, né? O cirurgião bucomaxilofacial pode operar alguns tumores de mandíbula, tumores benignos, ele pode operar. Aí pensa, eu tenho um tumor benigno, eu opero com o bucomaxilo. Ok, eu tenho um tumor maligno na mandíbula, eu opero com o bucomaxilo. Aí não, porque a abordagem é completamente diferente, né? Muitas vezes a incisão pode até ser parecida, mas a abordagem, oncologicamente falando, é muito diferente. Envolve, às vezes, esvaziamento cervical, que não é a praia do bucomaxilo, né? Não faz parte da formação do bucomaxilo. Então, tem todas essas nuances que a oncologia não contemplou na odontologia. Então, que o cirurgião cabeça-pescoço, ele tem essa expertise aí de lidar com essas situações, né? Maravilhoso. Eu sempre quis trazer, justamente para explicar para o pessoal, porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Mas vou no neurologista, eu vou no bucomaxilo, eu vou no otorrino, apesar que tem alguns otorrinos que operam a parótida, né? Enfim. Mas o pessoal fica muito na dúvida de qual profissional, né, recorrer. Então, ótima sua explicação. Mas essa dúvida é pertinente, porque tem alguns países no mundo, na Europa, Estados Unidos, Austrália principalmente. Para você ser bucomaxilo na Austrália, você é obrigado a ser médico e dentista. Você não pode fazer cirurgia maxilofacial com uma formação apenas. Nos Estados Unidos, você tem também, praticamente todos os centros, o bucomaxilo, ele tem a dupla formação. Na Europa também, né? Então, assim, no Brasil que isso ficou mais separado, né? Mas eu acredito, eu sou da corrente que acho que a dupla formação dá uma bagagem melhor mesmo para o cirurgião que vai atuar nessa área, né? Não tenha dúvida, doutor. Imagina, nós vimos no cirurgião de cabeça e pescoço e ele também cuidar aí da estrutura óssea bucal. Maravilhoso. Não tenha dúvida que muito as bom, duas porque especialidades. a gente, como bucomaxilo, a gente tem um conhecimento muito grande de boca e anatomia bucal, né? E de esqueleto facial, principalmente, que eu acredito que seja um pouco da falha da formação do cirurgião de cabeça e pescoço, que tem que correr mais atrás do prejuízo que não tem essa formação de base tão forte como o bucomaxilo tem. Então, por isso que eu digo, as duas formações, eu acho que elas se complementam muito bem, sabe? Isso que é legal. O senhor tem o melhor dos dois mundos. Eu acredito. E, doutor, bom, eu sempre gosto de começar com essa pergunta base, porque muita gente, assim como eu também, há anos atrás, quando eu fui operar, eu não sabia o que era parótida. Qual que é a função da parótida no nosso organismo? Para que ela existe? Exato. Então, vamos lá. O que é parótida?
parótida, resumidamente, é uma glândula que produz saliva. Mas a gente tem várias glândulas no rosto, na boca, que produz saliva. Então, a gente divide a parótida em um grupo onde a gente fala, a gente tem glândula salivar maior e glândula salivar menor. E a parótida faz parte do grupo das glândulas salivares maiores, que a gente tem a parótida, a submandibular e a sublingual, né? E a gente tem também as glândulas menores, que são espalhadas por toda a cavidade oral, nos lábios, na região da orofaringe, lá perto das amígdalas, na mucosa jugal, que é a bochecha por dentro, né? Então, isso tem centenas de glândulas salivares menores. Mas quando a gente fala de glândula salivar, a gente já lembra logo, obviamente, das maiores. E lembrando que recentemente foi descoberto um novo par de glândula salivar maior, que não é tão grande assim, que são as glândulas tubárias, né, que ficam lá na nasofaringe, tá? E não se tem muita informação dela ainda, como que tipo de secreção ela produz, qual a porcentagem de saliva comparando com as outras que ela produz. Porque a gente sabe que a parótida ela produz aproximadamente 30% de toda a saliva da boca, né? Então, essa glândula tubária, a gente ainda não tem essa informação. Mas acredito que se é uma questão de tempo, isso vai ser elucidado. Foi descoberta na pandemia, né, doutor? Acho, se eu não me engano. Eu acho que foi durante a pandemia, lá mais ou menos, mês do ano passado, que descobriram. É uma descoberta bem recente, né? E então, como eu estava falando, tem as glândulas salivares, que, como o próprio nome já diz, ela produz saliva, né? E muita gente não sabe exatamente qual que é a função da saliva. E muitas pessoas vão descobrir o quão importante ela é quando fica sem, né? Que a gente vai falar um pouquinho lá na frente desses problemas que a pessoa fica sem a saliva. Mas a saliva é um lubrificante natural, né? É uma solução aquosa que é composta de 99% de água, né? E tem outras substâncias, tem proteínas, tem enzimas como a lisozima, que é uma enzima muito importante na defesa da cavidade oral, tem proteínas, tem imunoglobulinas como a IgA, né? Que é extremamente importante também para ajudar a combater infecções. E outros eletrólitos também, tem sal, tem potássio, tem vários outros eletrólitos que ajudam a dar até o gosto mais salgado que a gente sente na própria saliva. Quando a gente compara a saliva com a água, quando a gente engole a saliva, a gente sente que ela tem um gosto, né? Então é mais ou menos assim. E tem algumas enzimas importantes, como a amilase também, que é muito conhecida, que faz parte do processo digestivo, né? Então o processo digestivo começa na boca, pela saliva, que é produzida pela parótida, também pela parótida, né? Pelas outras glândulas também, mas produzida também pela parótida, né? A amilase. E a parótida, então, ela fica nessa região aqui, na frente da orelha, e um pouco abaixo da região temporal aqui, ó, né? Então, mais ou menos aqui mesmo. E muitas vezes ela caminha um pouco para debaixo aqui da região submandibular. O polo inferior dela, às vezes, se projeta um pouquinho para baixo. Então, na frente da orelha aqui, se você botar a mão aqui assim, aqui você está palpando basicamente a parótida. E essa glândula de saliva que a gente tem, a maior glândula salivar que a gente tem é a parótida. E ela produz a saliva e ela tem um ducto que faz com que a saliva produzida nessa região caia dentro da boca, que é um ducto que a gente chama de ducto de Stensen, né? É um ducto que é aproximadamente de 5 a 7 centímetros. Ele vai desembocar lá na mucosa jugal, que é a mucosa da bochecha por dentro, na altura do dente segundo molar superior, né? Para os dentistas aí, eu já vi que tem dentista aqui no grupo. Nossa, na live então vou trazer para mim. O que é segundo molar superior? A gente tem todos os dentes da boca, eles têm nome e sobrenome, né? Sim, então, assim, sim. Da frente a gente tem os incisivos, que a gente tem o central e o lateral, o canino todo mundo conhece. Depois do canino a gente tem os premolares, que é o primeiro e o segundo premolar, e depois dos premolares são os molares, primeiro, segundo e terceiro molar. O siso que a gente chama é o terceiro molar. O ducto de Stensen, ele está na altura ali do segundo molar, um pouco à frente do siso superior, né? E os dentes, os molares, são os responsáveis por triturar o alimento, né? Primeiro a gente corta, rasga, joga para trás, tritura, mistura com a saliva, lubrifica e ajuda a deglutir. Porque sem a saliva, a deglutição ela é muito difícil. Então a saliva tem essa função
de lubrificação de toda a cavidade oral e também da faringe, da condução da comida até o esôfago do estômago. Né? É isso aí. Ótimo. E doutor, por acaso, existe algum tipo de sintoma? Por exemplo, eu tô com um carocinho Certo. aqui na parótide. Fora o carocinho, né, que é o que muita gente relata, né, que tem o carocinho na parótide, às vezes as pessoas nem percebem que tem o carocinho, né? Uhum. Existe algum outro tipo de sintoma que o tumor ele pode também desenvolver? Existe. O tumor, o tumor, de uma forma geral, um nódulo, que a gente às vezes não sabe se é um tumor, o que, que é, mas vamos colocar como um nódulo, um caroço, leigamente falando, na parótide, ele pode produzir algum sintoma, sim. Né? Desde da forma mais simples, que é você ver ele. Você está vendo ele, que aí é um sinal, não é um sintoma. Tudo que a gente vê é um sinal. Tudo que a gente sente é um sintoma. Então, eu estou vendo que está abaulado. Então, isso já é um primeiro sinal de alerta. Né? Então, ele pode dar, além do abaulamento, ele pode doer. Não é tão comum nos estágios iniciais, mas se você às vezes palpa, você pode O que é sentir. abaulamento, doutor? Só Não para o pessoal entendi? entender. O que é abaulamento? Só para o pessoal O entender. abaulamento, desculpa, ele fica inchado mesmo, né? Fica Uhum. um caroço mais alto, mais protuberante, né? Então a pessoa pode sentir isso. Pode sentir também formigamento no rosto, pode acontecer. Pode acontecer de, além do formigamento, a pessoa notar que o olho não está fechando muito bem, que a boca está um pouquinho torta. Isso por quê? Por conta do nervo facial que passa por dentro da parótide. A gente fala mais especificamente dele depois, mas é um dos Uhum. sintomas. Né? Uma coisa que as pessoas podem reparar é a assimetria facial, um lado diferente do outro, por conta desse abaulamento, desse caroço que cresceu no rosto. Tá? Isso também pode acontecer. Mas o que eu posso lembrar aqui? Dificuldades para engolir não é tão comum, mas as pessoas podem ter um sintoma associado para dificuldade para engolir também. Né? Em casos mais avançados, até que a pessoa pode estar um pouco desligada, às vezes o tumor cresceu, não reparou, não ligou muito, mas pode começar a drenar líquido para o ouvido. Né? Não é tão comum, mas pode acontecer. Pode ser uma coisa que acontece em casos um pouco mais avançados. Né? A dor no rosto, dor no pescoço também, e às vezes na boca, principalmente por dentro da boca. Justamente naquela região do segundo molar, onde desemboca ali Segundo o lá. ducto de Stensen. Então, aquela região aí pode ser uma região de dor também. Né? Então, são vários sintomas que a pessoa pode sentir que isso gera de alerta, né? Para a pessoa se ligar e, poxa, eu preciso procurar uma ajuda. Né? Esses sintomas o senhor está falando tanto dos tumores benignos quanto dos malignos ou só dos malignos? Então, os tumores benignos, eles tendem a ser mais brandos na questão dos tumores, perdão, na questão dos sintomas. Tá? Os tumores benignos, os caroços benignos, eles crescem, podem atingir tamanhos muito grandes se a pessoa for uma pessoa assim desleixada, não quero procurar, deixa esse troço crescer. Às vezes cresce, fica tamanho de uma laranja e não produz muito sintoma. Às vezes não tem nem paralisia facial, não tem nem dormência. A dor é uma dorzinha que às vezes ele toma dipirona, resolve. Agora, um tumor que já tem um tamanho pelo menos de uma bolinha de ping-pong, que já é bem menor que a laranja, já pode ter uma paralisia facial. Pode ter dormência, pode ter mais dor. Por quê? Justamente pela natureza do tumor. O tumor maligno, por característica, ele infiltra os tecidos, as regiões vizinhas da parótide, ou da área que ele está lesionando, né? Que ele está provocando a doença. Já o tumor benigno ele não tem essa capacidade de infiltrar os tecidos vizinhos. O tumor benigno ele vai afastando, ele vai crescendo, empurrando as estruturas. Né? Ele empurra o nervo facial, empurra o músculo masseter, que é o músculo da abertura da boca, esse músculo grosso que a gente pega aqui embaixo. O tumor benigno ele empurra muito bem. Já o tumor maligno não, ele infiltra. E quando ele infiltra, aí a boca entorta, o olho não fecha bem, né? É mais ou menos isso. Então, às vezes,
pela apresentação do caroço, a gente já consegue imaginar o que pode ser aquilo ali, né? Uhum. Eu gosto sempre de enfatizar isso porque é o que tem muito na literatura, associa muito aos tumores malignos a dor, né, a paralisia facial, enfim. Exato. E muitas vezes, doutora, assim, eu posso falar como paciente que fui, né, o meu era o adenoma pleomórfico, e à Uhum. medida que ele crescia, acredito eu hoje em dia, que eu acho que ele me machucava, porque como ele já empurrava tudo que tinha aqui, então eu tinha um certo desconforto, e a maioria das pessoas que também têm os tumores benignos, elas também têm um desconforto. Então, elas ficam muito assustadas, vão na internet, falam, olha, dor é câncer. Aí fala, pronto, tô com câncer na parede. E muitas vezes nem é bem assim, às vezes é só o danado adenoma que Exatamente. enche o saco lá. E, doutor, existe uma vez que a gente detectou aí o tumor na parótida, a gente foi lá no cirurgião de cabeça e pescoço, a gente fez lá o ultrassom, que lá, Certo. deu o tumor na parótida. Existe um outro tratamento dos tumores na parótide em geral, sem ser a cirurgia? Tratamento. Muita gente pergunta realmente como é que a gente vai tratar um tumor na parótida, seja ele benigno ou maligno. Doutor, e aí como é que vai? Tem que operar? Tem pessoas que têm pavor de cirurgia. Na verdade, ninguém gosta de cirurgia, né? Não. Mesmo as cirurgias estéticas que muita gente quer fazer, mas preferia ter nascido com uma condição que não precisasse da Nossa. cirurgia, né? Então, a cirurgia a gente fala que ela é um mal necessário, né? Uhum. Tá? Então, as pessoas tendem a fugir da cirurgia por diversos motivos, né? E já perguntou, doutor, posso fazer quimioterapia? Posso fazer radioterapia? Ou tem um remédio para assumir isso aí? E a questão é o seguinte, Uhum. primeiro, se tratando de tumor benigno, a, a radioterapia não é muito bem indicada, né? A cirurgia ela é muito melhor, com resultados muito melhores do que uma radioterapia, porque a radioterapia vai atuar mais em lesões que estão se proliferando muito agressivamente, que não é o caso de um adenoma pleomórfico, por exemplo, que foi o seu caso, né? Então, assim, seria como matar uma formiga com uma bomba nuclear, né? Seria muita Uhum. coisa para uma Muito situação, agressivo. para uma situação que uma cirurgia, por mais que a pessoa não queira, resolve muito bem. Que apesar da cirurgia ser o mal necessário, como eu disse, ela é muito bem indicada para cirurgia, para alguns tipos de lesões. Ela tem um benefício muito bom, muito melhor que outras modalidades. Agora, Uhum. se a gente está falando de câncer, aí a questão muda de figura um pouco, né? Mas ainda assim, a cirurgia é a principal modalidade. Se eu tenho um câncer na parótida, minha primeira expectativa é operar. É tirar tudo que eu posso, cirurgicamente, tudo que eu consigo ver durante a cirurgia, que é um tumor, que é doença, que é maligno, e tirar. Principalmente tentando dar margem de segurança. Muitas pessoas perguntam, doutor, o que é margem de segurança? Margem de segurança é o que eu tiro de tumor, de doença, e o que eu acho que pode ser, mais um pouco de o que eu acho que não é. Seria a segurança, né? Seria o excesso de zelo, vamos colocar assim, para eu ter certeza ou ter mais a segurança que esse tumor possa não voltar no futuro. Tá? Então, a cirurgia do câncer, ela tem essa finalidade também, tem uma margem de segurança muito maior do que um adenoma pleomórfico, por exemplo. E em alguns casos, eu vou indicar sim a radioterapia. Tá? Em que situações? Principalmente em casos quando eu opero, o laudo da biópsia, que é o anátomo patológico, quando a gente tira qualquer lesão do corpo, a gente manda para análise. Aquela análise é o laudo do anátomo patológico. Se ele me fala que as margens não foram, não foram boas, foram positivas, ou seja, está comprometida as margens desse tumor, aí a radioterapia ela é bem indicada, porque eu estou falando de um tumor maligno, agressivo, e que eu não consegui cirurgicamente, por qualquer motivo que seja, tirar mais estruturas, porque às vezes pode estar perto do nervo facial, pode estar perto de um vaso importante. Então, a radioterapia ela vai para complementar a cirurgia, tá certo? Então, ela entra ali, são
é uma radiação que o paciente toma, ele não vê, é igual fazer um raio-x, só que a potência é infinitamente maior, falando assim leigamente, né? E essa radiação vai queimar a região. O grande problema que a gente falou lá no início, que a radioterapia, ela não queima só onde está o tumor, ela vai pegar toda a cabeça da pessoa e todo o pescoço. Claro que hoje a gente tem radioterapias muito avançadas, como a 3D, a MRV, mas não são todos os lugares que ainda tem essa disponibilidade, que esses tipos mais modernos de radioterapia conseguem poupar mais estruturas nobres, como o olho, por exemplo, como o cérebro. Agora, antigamente, quando só tinha 2D, por exemplo, toda a região da cabeça era irradiada, e as sequelas muitas vezes eram enormes. Tá? Então, por isso que a gente tenta evitar a radioterapia. A gente não gosta de fazer radioterapia. Né? Se eu consigo resolver com a cirurgia, muito melhor, porque a pele do paciente depois da radioterapia fica uma pele às vezes queimada, muito sensível, fica uma pele grossa, endurecida. A radioterapia, além de queimar o tumor, ele queima também o tecido sadio da glândula, porque a radioterapia não sabe o que é tumor e o que é tecido sadio. E aquela glândula que produz saliva, ela vai parar de produzir saliva. Não só a glândula que estava no tumor, mas como a glândula que estava do outro lado, a glândula submandibular, as glândulas menores que tem na boca. E qual que é o problema disso? Aquela doença secundária que a gente chama de xerostomia, que é a falta da saliva. Lembra, a gente falou lá no início que a saliva é importante para a deglutição, para poder engolir. Então, as pessoas que têm xerostomia, elas não conseguem, às vezes, engolir. Tem que ficar tomando saliva artificial. É super difícil, é super chato, né? Então, se você pode evitar uma radioterapia, é muito melhor. É muito melhor, né? E outra questão que as pessoas pedem, doutor, eu posso fazer quimioterapia? Também depende. Não é o ideal, né? Quando que a gente principalmente vai indicar radioterapia? A gente costuma falar, a gente costuma falar que a quimioterapia é um tratamento sistêmico. O que isso quer dizer? É um tratamento que entra ou pela boca ou pela veia, né? Dependendo da modalidade, mas geralmente é pela veia. É um medicamento que entra pela veia e vai agindo em todos os sistemas do corpo, por isso que a gente chama de sistêmico, né? Vai para a cabeça, vai para o pé, vai para o pulmão, vai para o estômago, vai para o intestino. Porque quando você prescreve uma quimioterapia, você está imaginando que o paciente já tem doença que não está só mais na parótida. A doença já se espalhou pelo corpo inteiro. É o que a gente chama de metástase. Muita gente interpreta isso como o tumor está enraizado. Doutor, o tumor está enraizado? Né? Aquela pergunta que os pacientes geralmente fazem. Né? Então, quando o tumor está enraizado, atingir outras partes do corpo, por exemplo, pulmão, tumores de cabeça e pescoço dá muita metástase para pulmão, geralmente a quimioterapia ela é mais eficaz, porque ela vai tratar o corpo inteiro. Não só o pulmão, mas onde quer que seja que tenha célula de tumor espalhada. Então, ela vai agir no corpo inteiro. Mas, muitas vezes, ela não tem um potencial para poder sumir o tumor. Por isso que, às vezes, eu preciso associar a cirurgia, às vezes, a radioterapia e a quimioterapia, quando eu tenho um tumor muito, muito agressivo. Agora, tem situações que eu vou fazer só a quimioterapia, quando é um tumor muito grande ou um paciente tem muitas doenças associadas, geralmente pacientes idosos que não suportam uma cirurgia, que não conseguem ir para o centro cirúrgico, ficar 4 horas no centro cirúrgico sob anestesia geral. Então, um paciente que a gente sabe que não vai suportar, não vai tolerar a cirurgia. Aí, o que a gente faz? Olha, paciência, vamos só para a quimioterapia, tentar uma radioterapia, às vezes também, e a quimioterapia, né? Então, a gente tenta mais por esse lado. A gente sabe que não é o ideal, mas é o que o paciente pode receber, né? Mas, geralmente, quando a gente indica a radioterapia, a gente também indica a quimioterapia em conjunto, num protocolo que a gente chama de radioquimiosensibilização. Porque o tratamento objetivo da quimioterapia nessa situação não vai ser nem para tratar o tumor de forma sistêmica, mas vai ser para poder deixar as células do corpo, principalmente da região da parótida, mais sensíveis, para quando receber a radioterapia, elas responderem melhor ao tratamento e conseguir destruir o tumor com a radioterapia. Então, o tratamento da quimio e da rádio em conjunto tem essa função de sensibilizar as células, principalmente o tumor, a responder melhor a radioterapia. Então, a gente tem basicamente essas 3 modalidades de tratamento. Mas, sempre que possível, a cirurgia ela é o melhor caminho, né? Dão os melhores resultados, principalmente em tumores iniciais, que a gente consegue
tirar ele com margem de segurança e o paciente geralmente consegue ficar curado aí. Então, ou seja, tumor na parótida é cirúrgico. É cirúrgico. Fazer. Não tem Eu acho que uma pílula que não dá para dissolve, fugir. né? Alguns casos específicos, atípicos e pontuais, se faz uma rádio. Pode né? tentar rádio e alguns casos bem específicos, só a quimioterapia, né? Aí seria mais a questão do oncologista indicar e ver qual tipo de quimio ele vai fazer, né? Um outro capítulo, né? E, doutor, quais são os tipos, né? A gente está falando aqui do tratamento dos tumores na parótida, mas quantos tumores aí na parótida existem, né? Quais que são benignos, malignos, enfim? Essa é uma boa pergunta. Porque quando as pessoas falam assim, doutor, eu estou com um tumor. E essa pergunta é muito mais importante quando a gente está lidando com câncer. Mas de uma forma geral. Doutor, eu estou com um tumor. Aí eu falo, a gente precisa operar, mandar para anátomo patológico, que é aquela análise que vai o tumor, porque eu explico da seguinte forma ao paciente: todo tumor ele tem nome, sobrenome e endereço. E muitas vezes ele tem uns apelidos também, né? Então ele tem uma ficha técnica completa. Não basta só saber que eu tenho tumor, ou tenho um tumor benigno, ou tenho um câncer, um tumor maligno, um câncer é a mesma coisa, né? Então muita gente acha que câncer é uma doença só, e não é. Existem centenas de tipos de câncer no corpo humano e na parótida tem vários tipos de tumores que podem acometer a parótida. Então a gente pode dividir em dois grupos, né? Nos tumores benignos e nos tumores malignos. Os tumores benignos, a gente tem o principal dele, que é o que você conhece muito bem, que é o adenoma pleomórfico. 80% dos tumores de parótida são benignos e 80% desses tumores benignos é o adenoma pleomórfico, tá? Então, é um tumor benigno. Também, se as pessoas pesquisarem aí, vão encontrar como tumor misto benigno. É um sinônimo para ele, tá certo? Tem outro tumor bastante comum também, que é o tumor de Warthin. Ele recebe outro nome também, que é o cistoadenoma linfomatoso, papilar ou cistolinfoadenoma. Tem outros nomezinhos. Mas é o tumor de Warthin, é a mesma coisa. Esse tumor ele tem uma característica muito interessante, que ele acomete mais pessoas que são tabagistas, né? Ao contrário do tumor do adenoma pleomórfico, que não tem um fator de risco definido, né? As pessoas têm porque têm. Infelizmente, a gente ainda não descobriu o que causa. Agora, o tumor de Warthin tem uma forte relação com o tabagismo, mas é um tumor benigno. E a gente tem outros benignos, cilindromas, mioptelioma. Ai, meu Deus, travou? Travou só para mim, gente? Vocês estão... Porque para mim travou. Deixa eu ver se é a minha internet. Volta a internet, por favor. Gente, vocês estão me escutando? Tá tudo bem? É a minha internet que está com problema? Travou quem? Travou o doutor? Travou a mim? Me responde, gente. Ai, o doutor caiu. Ai, que pena. Vocês estão me escutando, né, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu. Me responde aqui. Vocês estão me escutando. Ah, então beleza. Então é ele que travou. Vou ver se ele consegue entrar de novo. Internet, gente. Internet é isso mesmo. Ah, beleza. Deixa eu ver só se ele vai entrar de novo. Aí eu já coloco ele de novo, tá tudo certo. E vamos continuar na live. Gente, muito interessante, né? Aí, tá vendo? Eu sabia que a explicação dele de pulmomaxilofacial ia ser maravilhosa. Por isso que eu falei assim, vou aproveitar que o doutor tem as duas especialidades e, ó, vou perguntar. Deixa eu ver se ele vai entrar de novo. Se ele entrar de novo, eu já adiciono ele novamente. Deixa eu ver aqui se ele já entrou aqui novamente. Aí eu já chamo ele de novo. Voltei. Tudo bem, não tem problema. Então, não sei o que aconteceu. Meu celular simplesmente desligou. Não foi nem que a internet caiu. O celular desligou. Nossa. E eu tô com ele eu tô com a tomada carregando, ou seja, está com 100% de bateria. Sim, realmente não sei o que aconteceu. É tecnologia, doutor, é assim mesmo. Mas a gente parou onde?
Nos tipos de tumores. Aí o senhor acha que ia entrar nos tipos de câncer. O último que eu falei foi o lipoma, né? Que também lipoma é um tumorzinho que pode dar em várias partes do corpo, inclusive na parótida, né? Também dá lipoma. E a gente tem os tumores malignos, né? O principal tipo de tumor maligno que pode dar na parótide são os carcinomas. E esse aí a gente tem uma lista de carcinomas, porque, como eu disse, o tumor tem nome, sobrenome e endereço. E a gente vai ter o carcinoma indiferenciado, vai ter um carcinoma ductal, que ele é específico também de glândula. O mais comum de todos, que é o mucoepidermoide. Tem também o carcinoma, o adenocarcinoma, que é bastante comum, né? Um carcinoma de células acinares, que ele também é específico de glândula. Carcinoma adenoide cístico, que não é específico de glândula, mas também dá na parótida. Mais qual que eu estou tentando lembrar aqui? Que é um tumor de pele, 2 tumores de pele, que é o basocelular e o espinocelular. Também pode dar na parótida. Não é comum, esse é bem difícil, mas é possível, tá? Um tumor que às vezes assusta a gente. Você falou que você teve um adenoma pleomórfico. E existe um tumor que se chama carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Misericórdia, o que é isso? É exatamente isso. É um tumor que era benigno, era um adenoma pleomórfico, e ele teve uma transformação maligna e virou um câncer. Ele também é chamado de tumor misto maligno, né? Que tem um tumor misto benigno, tem um tumor misto maligno, que é o carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Né? Esse é uma pegadinha do malandro. Muita gente tem um adenoma pleomórfico, não quero operar não, é benigno, né? Deixa quieto. Eu falo, olha, tudo bem, realmente é um adenoma pleomórfico, mas eu não posso deixar de te falar que ele pode virar um câncer. Uma porcentagem pequena? Mas se eu não falar isso, eu seria irresponsável. Eu falo isso com meus pacientes, eu seria irresponsável se eu não te contar isso. Não é para te deixar assustado, né? Mas eu preciso falar. Outro tipo de tumor é oncocitoma, né? Os tumores de células oncocíticas também pode acontecer na parótide, também não é comum, mas pode acontecer. Tumor de carcinoma de células claras também pode dar na parótida. E outros tumores não carcinomas, também principalmente aí seria o sarcoma, que também não é tão comum, mas é muito agressivo, e o sarcoma pode também acometer a glândula parótida. E se a gente for buscar o livro aí, essa lista não acaba, né? Então, isso porque eu falei o nome e o sobrenome. Se a gente fizer aquela análise que vai para o laboratório, que ele faz o anátomo patológico, ele também pode nos dar o imunohistoquímico. E aí, as informações vão até virar umas 4 páginas aí. Porque o imunohistoquímico vai revelar para a gente os receptores do tumor, que tipo de proteínas ele produz. Então, isso também ajuda a gente a entender um pouco das características do tumor. Porque o tumor pode ter um nome, sobrenome, endereço igual, mas o que ele faz pode ser diferente do outro que um amigo seu ou um conhecido seu teve. E isso faz muita diferença. Porque isso pode provocar no tumor um comportamento muito distinto, às vezes mais brando e às vezes mais agressivo. Então, a histoquímica, a imunohistoquímica, ela é fundamental para a gente entender a natureza do tumor. Né? E doutor, a cirurgia da parótida, assim como qualquer cirurgia, tem as complicações que, como qualquer outra cirurgia, pode ocorrer. Mas a da parótida existe as específicas que pode ocorrer na dona da parótida. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que pode acontecer aí na cirurgia de intercorrência da parótida. Vamos falar de algumas coisas que podem acontecer de uma forma geral e as específicas, né? As complicações na cirurgia da parótide são um pouco frequentes, mas pode acontecer, né? Como qualquer cirurgia, como em qualquer paciente, em qualquer hospital, com qualquer cirurgião, as complicações elas podem acontecer, tá? Então, muita gente pergunta, doutor, vai ficar cicatriz? Então, isso eu falo. Não existe bisturi no mundo que não deixe uma cicatriz. Né? Não existe corte que não deixe cicatriz. Então, aí a pergunta, ela vai também assim, e vai ter sequela? Aí eu falo, essa é a primeira sequela da cirurgia da parótida. É a cicatriz, que é impossível operar uma parótida sem deixar uma cicatriz. Olha, a cicatriz pode ficar muito discreta, muito fininha, pode ficar imperceptível assim se você olhar de longe, mas se você chegar perto,
você vai ver uma linhazinha ou vai ver um queloide, né? Que o queloide é imprevisível, né? Não depende do cirurgião, não depende da forma que o cirurgião vai suturar, depende do organismo da pessoa. Então, a cicatrização, a cicatriz é a primeira sequela e a que acontece em todos os pacientes. Então, é 100%. Doutor, vai ter cicatriz? Vai ter cicatriz. Não tem jeito. Tá? E outra coisa que acontece, doutor, vai inchar? Vai inchar. Não existe cirurgia sem cicatriz, sem inchaço e sem sangue. O cirurgião que inventar uma cirurgia assim, ele ganha um prêmio Nobel. Porque não tem jeito, né? Então, toda cirurgia. Ah, vai ficar jorrando sangue? Claro que não. Mas pode pingar um pouquinho no curativo, tem que trocar o curativo às vezes. Então, vai ter. Não se preocupe, porque essas três não tem como fugir. Agora, uma que é mais específica já da cirurgia da parótide, que é a fístula salivar. O que é isso, fístula salivar? É um buraquinho que vai ficar saindo saliva. É isso mesmo. Em vez de sair por dentro da boca, sai pela pele. Mas como que isso ocorre? Pelo seguinte, principalmente nas cirurgias de parótida que a gente faz, que a gente chama de parotidectomia, esse nome complicado, parotidectomia parcial. Por que é pior na parcial do que na parotidectomia total? Porque a fístula ela é de saliva. Se eu tirei todo o tecido salivar, não tem mais o que ter fístula. Então, por isso, na parotidectomia total, eu não tenho risco de fístula. Agora, se eu tirei só um pedaço da glândula parótide, geralmente o lobo superficial, o polo inferior, aí pode ficar um canalículozinho de saliva e ele ficar gotejando através da cicatriz. Né? Você, poxa, doutor, mas você não deu ponto lá no canalículozinho que ficou aberto? Não dá para ver, né? Então, por isso que eu falo, a gente não consegue operar com microscópio e ver as células que a gente está operando. Isso não tem jeito. E esses microcanalículos, muitas vezes eles passam e a gente não tem controle sobre isso. Tá? E a fístula pode ocorrer. É comum? Não é comum. Geralmente, em torno de 1% das cirurgias pode acontecer a fístula salivar. Né? E o mais importante é que quando ela ocorre, também não precisa ficar desesperado. Geralmente, ela sozinha ela se resolve. A gente aumenta o curativo, faz uma bandagem um pouco mais compressiva e a fístula ela se resolve. A gente comprime a região, o canalículo se redireciona e volta a drenar para o local correto. Então não precisa também o paciente ficar desesperado aí que está com uma fístula de saliva na bochecha aqui atrás, perto da orelha. Outra complicação que pode acontecer, que seria mais de uma forma geral, que são os hematomas e as hemorragias. Não são comuns, 5 a 10% pode dar um hematomazinho, que às vezes se inchou um pouquinho e fez o hematoma, a gente com uma agulhinha mesmo por dentro da cicatriz do cortezinho, a gente entra, drena e está resolvido. Raríssimos casos, a gente tem que voltar para o centro cirúrgico e operar a hemorragia que está sangrando. Definitivamente isso não é comum mesmo. Mas por se tratar de uma cirurgia, ela pode ocorrer, infelizmente, né? Tá? Outra complicação que pode ocorrer, que é o seroma. O que é seroma, gente? Seroma é quando a gente tem um acúmulo de um líquido seroso debaixo da pele. Sempre quando a gente corta alguma parte do corpo, o nosso corpo produz um líquidozinho, que é um líquido inflamatório, que ajuda a lubrificar a região ali, ajuda a irrigar. E aquele líquido, às vezes, ele é muito exuberante. E ele pode ir acumulando e formar um abaulamento também, formar um inchaço. Né? Isso a gente chama de seroma. Né? Mas também resolve muito fácil. Com uma agulhinha, a gente funciona, puxa e resolve. As pessoas às vezes ficam com medo, nossa, doutor, tem que ficar botando agulha toda hora. Não tem, é muito difícil. E até porque se tiver que drenar o seroma, aquela região que a gente operou, não vai nem ter dor, porque como a gente corta a pele às vezes os nervos debaixo da pele também são cortados, então aquela região fica um pouquinho de dormência, então a gente coloca a agulhazinha dentro da cicatriz, dentro da incisão e a pessoa nem sente. Ah, vai ficar dormente por resto da vida? Não vai também, né? Isso depois da cicatrização, isso vai voltando com calma e vida que segue, tá? Outra complicação aí, que a gente está chegando perto da mais famosa, né? Mas tem uma que as pessoas falam um pouco e quando vê na internet se assustam, que é a síndrome de Frey. Né? A síndrome de Frey, ela é uma complicação relativamente comum, só não é mais comum porque as pessoas não se dão conta que tem essa complicação. O que é a síndrome de Frey? Né? Também chamada de síndrome
do nervo aurículo temporal ou gustatória, né? Que é quando, depois de algumas semanas, na própria cicatrização da glândula parótida, ocorre uma cicatrização cruzada do nervo facial com o nervo aurículo temporal, que é um outro nervozinho que vai dentro do rosto ali, tá certo? Então, esse nervo ele tem uma cicatrização meio aberrante, que também independe do cirurgião e da cirurgia, a gente não sabe por que isso ocorre, pode dar a síndrome de Frey. E o que acontece? Quando a pessoa está comendo, ou tem um estímulo gustatório, que a gente chama, quando sente alguma coisa na boca, aquele, nossa, me deu água na boca, né? Aquela expressão que a gente fala, vê uma pizza, um hamburgão, viu uma lasanha, nossa, chegou a dar água na boca. Aquela água na boca, a pessoa pode sentir com uma sudorese aqui, que a pessoa sua um pouquinho aqui perto da região e fica um pouco vermelho. Então, isso seria a síndrome de Frey. Tem pessoas que quando a gente pergunta sobre a síndrome de Frey, investiga mais profundamente, fala, é verdade, eu reparei que às vezes fica um pouquinho vermelho, que às vezes a pessoa nem sente. Raríssimos casos ela incomoda de fato o paciente, raríssimos casos. Mas quando ocorre, a pessoa, o próprio paciente às vezes nem se deu conta que isso está acontecendo. Geralmente o cirurgião que fala, você está tendo tal coisa assim, assim, assado. É verdade, isso realmente eu percebi. Mas também isso não atrapalha em nada a vida da pessoa. Tá certo? E o grande problema da síndrome de Frey é que ela não tem um tratamento específico. Não adianta reoperar, não adianta fazer medicação. A medicação ela é paliativa. Você pode usar um Buscopan para diminuir a salivação, mas não vai resolver definitivamente o problema. Pode tentar fazer botox na região da parótida, o remanescente da parótida ou do tecido que sobrou ali, mas também de uma forma paliativa, né? Não vai resolver muito bem. Tá certo? Resolver de forma definitiva. Tá? Outra complicação, que é a infecção, que é uma complicação que pode dar em qualquer cirurgia, independente, seja parótida, seja uma hérnia umbilical, seja uma cirurgia de vesícula. A cirurgia da parótida também pode dar infecção. E quando dá infecção, a gente entra com antibiótico e resolve, e também não tem grandes dificuldades. Tá certo? Agora, a complicação mais temida de todas, que as pessoas perguntam, olham no Google, procuram e chega para a gente desesperado. Doutor, sim, vou ter paralisia facial? Essa é a questão. Então, a grande questão da cirurgia da parótida é o seguinte. A parótida fica, como eu falei, aqui na frente da orelha. Então, existe um nervo que sai lá dentro do crânio, dá a volta aqui na mastoide, e ela vem para o rosto, vem dos dois lados, se encontra aqui na linha média. E quando ele sai essa voltinha aqui atrás da orelha, ele passa por dentro da parótida. É o nervo facial, que é um nervo que inerva a face, faz a inervação dos músculos do rosto. É o nervo responsável por fechar o olho, sorrir, franzir a testa, toda essa movimentação que a gente chama de mímica facial, que a gente lembra dos mímicos aí, que fica fazendo aquelas caras e bocas, toda essa inervação da mímica facial é feita pelo nervo facial, e ele passa dentro da parótida. E a cirurgia da parótida, não tem como eu operar uma parótida sem dissecar o nervo facial. Eu já vi muito colega falando que a lesão do nervo facial é um mito na cirurgia da parótida, porque a gente disseca o nervo, a gente preserva o nervo. Mas eu não acho tão justo assim falar que isso é um mito. Porque a partir do momento que eu estou operando um órgão e tem outra coisa passando dentro que é muito importante, eu preciso tirar esse órgão, como é que fica? Não tem jeito. E o nervo facial, ele é muito sensível, né? Os nervos, de uma forma geral, são muito sensíveis. E para eu tirar a parótida, eu preciso dissecar o nervo facial para eu tirar a parótida. Por que eu preciso secar o nervo facial? O nervo facial ele é muito delicado e muito fino. Então, como que eu vou ter certeza que eu vou tirar a parótida se eu não ver o nervo facial? Porque eu tenho que deixar o nervo na pessoa, né? Eu não posso tirar a parótida e o nervo sair junto. Não tem graça nenhuma. Então, eu preciso dissecar. E a grande questão dessa dissecção do nervo facial é o seguinte. Quando o nervo sai aqui de trás da orelha, da mastoide, aqui, esse ossinho atrás da orelha, ele sai no tronco principal, que a gente chama. Então, nas parotidectomias
totais, as clássicas, eu tenho que dissecar o nervo facial e começar aqui de trás. Qual que é o problema disso? Se eu tenho uma lesão no tronco do nervo facial, a lesão é no nervo inteiro, porque eu tenho 5 ramos do nervo facial, né? Eu tenho um ramo temporal, o ramo zigomático, o ramo bucal, o ramo marginal e o cervical. Se eu dissecar no tronco, é igual uma árvore. Se eu cortar o tronco, os galhos caem todos. O nervo facial é a mesma coisa. Então, eu preciso dissecar ele aqui no tronco, eu preciso abrir o caminho para eu tirar a tireoide por aqui. E se eu leso nessa parte, todo o resto do nervo facial ele fica comprometido. Essa que é a grande dificuldade. Agora, se eu conseguir dissecar ele aqui no tronco, o tronco está íntegro, bonitinho, depois o problema vai ficando mais complicado, porque à medida que ele vai dando ramos, o nervo vai ficando cada vez mais fino. E é aí que a cirurgia fica difícil, porque eu preciso dissecar muitas vezes um nervo que é da espessura de um fio de cabelo, né? E matematicamente essa conta às vezes não fecha. Eu tenho uma pinça que é de 4 centímetros com um nervo que é de 1 milímetro. Isso demanda muita destreza do cirurgião, né? E às vezes eu livrei o tronco, mas eu chego aqui no marginal mandibular e aí eu pego ele. A dissecção, ela às vezes é a mais difícil. Às vezes o tumor está mais aderido no nervo, eu preciso dissecar de uma forma mais vigorosa e termina provocando uma lesão. Às vezes não foi nem culpa do cirurgião, foi porque o tumor demandava essa dissecção mais forte, mais vigorosa. E o paciente fica com a boca paralisada. Lembrando que a paralisia, ela fica paralisada do lado e do outro ele vai repuxar, porque o outro funciona normal. Então ele vai puxar o outro lado e o outro lado vai ficar paralisado. É a mesma coisa com a pálpebra, né? Quando a gente está dissecando os nervos mais superiores, que vão inervar a região da pálpebra, se ele for lesado nessa região, o paciente não consegue fechar bem o olho. Tá? Então, eu tenho esses 2 nervos que são mais delicados, o que vai para a pálpebra e o que vai para o lábio. Agora, o mais problemático de todos é o que vai para a pálpebra. Porque se eu tenho uma pálpebra que não fecha, isso eu vou gerar problemas muito importantes para o paciente. Eu posso dar úlcera de córnea, ressecamento, posso fazer lesões de globo ocular. Tem pacientes que chegam até a perder o globo, perder a visão, porque a lesão se estende, ele às vezes não procura tratamento e chega a perder a visão, né? A lesão do marginal mandibular, do nervo marginal mandibular, que faz a inervação do lábio, ela é puramente estética. Geralmente a lesão do nervo facial é que a pessoa mais nota. Às vezes não nota nem tanto que a pálpebra não está fechando, mas a boca que está para o lado, ela nota. Só que essa não tem muito problema, porque a pessoa vai continuar falando, vai continuar comendo, isso não vai trazer problema funcional para ela. Agora, um olho que não fecha, esse é um problema. Ah, doutor, meu olho não fecha, ele vai abrir? Abrir ele vai, porque o nervo que faz abrir o olho é outro nervo. Ele passa longe da parótida. Então, a gente tem um nervo facial que fecha o olho e o óculo motor, que é outro nervo que faz abrir o olho, né? Então, é uma dúvida que as pessoas têm também. Vou conseguir abrir o olho? O olho vai. O olho não tem relação com... Abrir o olho não tem relação o nervo com a cirurgia da parótida. Tá certo? Então, as dissecções, elas são muito, muito importantes. Toda cirurgia tem esse risco de lesão do nervo facial? Basicamente, sim, né? Principalmente quando a gente está falando das parotidectomias totais, tá? Mas uma situação tem deixado a gente um pouco mais esperançosos, são quando a gente tem pacientes que têm tumores pequenos, de até 3 centímetros mais ou menos, que não é tão pequeno assim, mas 3 centímetros a gente ainda consegue, fazer uma técnica que a gente chama de parotidectomia minimamente invasiva. O que isso quer dizer? Na parotidectomia clássica, a gente faz uma incisão que vem desde atrás da orelha, aqui ou às vezes na frente, dependendo da preferência do cirurgião, e se estende para o pescoço. E a gente rebate toda essa pele para frente para ter uma ampla visão do nervo facial, para eu poder dissecar bem o nervo facial. Agora, a parotidectomia minimamente invasiva, eu não preciso fazer esse acesso tão amplo assim. Eu posso fazer um acesso um pouco menor e procurar um nervo facial. Só
que, para eu procurar um nervo facial com acesso muito pequenininho, eu preciso de um aparelho que a gente chama de neuroestimulador. É uma pontinha metálica, uma canetinha que a gente vai botando perto dos tecidos da parótida e esse nervo vai apitando e mostra para a gente se a gente está perto ou longe do nervo. Se ele apitou que está longe do nervo, eu corto, eu ligo, eu disseco de uma forma mais corajosa. Agora, se está perto do nervo, se o nervo apitou, olha, o nervo está aqui, tum, 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 está apitando, está perto do nervo, ou eu mudo minha direção na dissecção, ou eu disseco de uma forma mais delicada, de uma forma que eu não preciso dissecar o nervo lá do tronco, lá desde a base do crânio. Eu posso só, às vezes, abrir a pele, achei a parótida, achei um raminho, o estimulador achou que é um raminho, ou às vezes nem achou esse ramo. É um tumorzinho pequeno lá no polo inferior da parótida. Eu vi, botei o estimulador, ele nem achou o nervo, eu já tiro o tumorzinho e já saio. De uma forma muito menos traumática, muito menos perigosa perigosa para o paciente. Né? Mas essa técnica minimamente invasiva eu só consigo fazer se eu tiver o estimulador de nervo. A gente tem um parceiro que é a Fisiomed aqui, que está sempre com a gente, fornecendo o estimulador, que aí a gente consegue fazer. Mas tumores grandes a gente não consegue fazer, porque a gente precisa realmente fazer uma dissecção bem mais minuciosa, fazer uma abordagem cirúrgica bem mais minuciosa do nervo facial. Tá? Então, se a gente tem a oportunidade de ter o estimulador de nervo, a cirurgia fica mais segura para o cirurgião e para o paciente, é claro. Doutor, eu não tenho mais tempo de live, acredita nisso? A gente vai falando tanto aí que eu não tenho mais tempo. Eu tinha outras perguntas. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que o pessoal me pede muito, que é por que a gente tem um tumor na parótida, de onde ele sai? Só que eu tô com medo do Instagram derrubar minha live. De verdade. Eu tô com medo porque eles limitam a gente a uma hora de live, né? E a gente tá aqui, ó, faz 1h10 já falando. Então, doutor, eu vou convidar o senhor para voltar. Tá? Sem problema. Pra gente falar mais, até de uma forma mais destrinchada dessa técnica minimamente invasiva, né? Que o pessoal me pergunta também bastante. Enfim, da paralisia facial que tem a temporária, permanente. Exato. E existem tem muita informação para falar sobre o nervo facial. Exatamente. Então, eu vou convidar o senhor para voltar, doutor, porque eu estou com medo realmente de derrubar a live e a gente não conseguir salvar esse material aqui. Mas eu vou encher o saco do senhor mais vezes. Imagina, estou à disposição. Tá bom, doutor? Obrigada, viu? E eu vou convidar o senhor para voltar para a gente na etapa 2. Aí a gente destrincha mais sobre a paralisia facial, eu tenho curiosidade de saber também da incisão também, que o pessoal pergunta bastante. Isso é legal. Tá bom, doutor? Eu queria demais agradecer. Obrigada, doutor. A gente precisa falar sobre o retorno, né? A questão do pós-operatório, né? Muita gente tem dúvida como é que vai ser no pós-operatório. O pós-operatório, por que a gente tem o tumor na parótida, se a gente pode a vida pode voltar ao normal depois que a gente opera a parótida. Exato. É que realmente eles vão... Eu já perdi uma live assim. Derrubou, o Instagram derrubou, eu não consegui recuperar lá de jeito nenhum, enfim. E aí quando então, derruba não fica nem gravada? Não fica, doutor. Nossa, então é bom a gente dar um tempinho mesmo, né? Exatamente. Se eles derrubassem e ficasse gravado, já ia falar, tô te falando. Aí, se ele derrubar, tá tudo bem. Mas não, eles derrubam, eles tiram do ar. Tá jóia. A gente marca outro momento, a gente continua falando, tem umas coisas legais que a gente Aí a gente faz a parte 2, então. Pode ser? Claro, claro. Se o senhor quiser voltar semana que vem para fazer a parte 2, eu me comprometo. A gente faz a parte 2 da semana, não tem problema. Semana que vem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu já te dou a resposta agora. Aí o senhor vê, o senhor me avisa. O senhor fala... Semana que vem é dia 20, né? Eu acho que dá sim. Vamos combinar semana que vem. A gente faz essa segunda parte semana que vem. É bom que o pessoal que já está online aí já fica sabendo. Ó, semana que vem, então, 8 horas, a gente já faz a parte 2 da live. O retorno, né? Live 2, a missão. Não, o pessoal já falou, faz parte 2. É porque tem essa segunda parte, o pessoal presta bastante atenção, porque é o vida que segue, né? Para ver se a gente fica... Se a gente consegue viver normal, né? Sem a parótida, né? Que em alguns casos precisa tirar a parótida, enfim. Então, doutor, tá bom. Semana que vem a gente combina certinho, eu já vou chamar de novo o pessoal e aí a gente faz a parte 2. Tá Vamos bom, sim. doutor? Queria agradecer o seu convite.
a estar fazendo essa Achei live aqui com você. Aqui, eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa legal. A parte 2 vai enriquecer ainda mais o que a gente já falou hoje aqui. E também agradecer a todo mundo que está aí. Ó, tem quantos agora? 26, 24 pessoas ouvindo a gente até agora, aqui 1 hora e pouco já, né? É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que participou da live com comentários aí. Eu não consegui ver os comentários que a gente vai falando aqui, senão eu me perco. Eu não sou muito... Sou novo ainda nesse negócio de live, se eu ficar lendo comentário e falando, eu perco ali no raciocínio. Mas eu vi que muita gente falou algumas coisas Mas aqui, o legal. pessoal da parótida comenta, viu? Depois o pessoal, a hora que ficar gravado, eles comentam. Eu vou mostrar também os comentários do YouTube também, que o pessoal comenta bastante, Legal. pergunta. Aí eu passo para o senhor pode ficar à vontade de responder, se o senhor quiser, pode ficar à Ótimo. vontade. Tá bom, doutor? Ótimo. Obrigada, viu, mais uma vez. E semana que vem nós estamos por aqui, doutor. Obrigada, viu? Tá jóia. Até semana que vem, então. Obrigada, tchau, pessoal. gente. Obrigado por ter vindo. Pessoal, lembrando que eu vou ter parte 2 semana que vem. Vocês acham que eu vou ficar sem as perguntas adicionais, né? Aquela pergunta que vocês amam tanto, né? Então, não vou deixar vocês sem essa pergunta, não. Então, a gente vai fazer a parte 2 aqui lá na semana que vem, tá? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Parótida, no Instagram do doutor também, tá? E também eu vou dar um tempinho para mim, de uns 45 minutos, aí eu ponho lá no YouTube para vocês, tá bom?